Olá a todos, hoje chegamos ao sétimo episódio da Arquearia Filosófica e que vocês já sabem, a gente faz uma ponte entre a prática da arquearia do arco e flecha, a psicologia e a filosofia. E o tema de hoje proposto pelo instrutor, professor e instrutor Álvaro, é como ser assertivo ou como acertar no alvo se a sua mente está cansada. Então, bem, primeiro a gente precisa entender, que hoje em dia fazer decisões assertivas quando a mente está cansada é algo bastante atual. Haja vista uma sociedade que sempre exige alta performance de todos nós. E então aí a gente vai precisar fazer algumas reflexões, voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto ou os contextos nos quais o arco e flecha era utilizado. Bom, o arco e flecha era utilizado aí na antiguidade por caçadores-coletores, num contexto de sobrevivência, podemos botar assim, né? Então, constante pressão para poder se alimentar e alimentar a sua tribo ou a sua família, conjunto de pessoas com os quais ele convivia. E a gente também tem as guerras da antiguidade, né? Então, os guerreiros, os arqueiros da antiguidade também estavam de alguma forma sob pressão num contexto de uma guerra. E apesar de que o arqueiro ele tem uma distância em relação ao seu oponente para acertar, isso dá uma margem maior de cálculo e tempo para ele poder pensar, existia obviamente pressão porque o que queria ser evitado era o combate corpo a corpo, que a gente sabe que era brutal na antiguidade, né? Então, sabendo disso, a gente pode fazer uma analogia com os dias de hoje. Da mesma forma que os arqueiros da antiguidade, sejam caçadores, sejam guerreiros, tinham pressão, contexto de pressão para poder acertar no alvo, vamos dizer assim. Ou seja, não se permitia que a mente tivesse descanso de alguma forma, podemos botar. Hoje nós também temos um overflow de informações, um contexto diferente, mas a pressão está aí, sempre esteve. Um overflow de informações, competitividade alta, uma exigência alta para que a performance sempre seja perfeita ou que sempre seja entregue de alguma forma o resultado, como fazer, porque quando a mente está cansada fica realmente mais difícil. Bom, primeiramente eu tenho a responsabilidade como psicóloga de dizer que, gente, o descanso ele não pode ser negligenciado. Muitas condições, circunstâncias de saúde mental podem ser evitadas se o indivíduo der descanso para sua mente. A criatividade emerge, você se sente mais à vontade para você poder experimentar outras facetas do seu eu, melhor do que estando, evidentemente, num estado de automatismo. Então, primeiro eu preciso dizer, o descanso é necessário. Um pouquinho no dia, um pouquinho na semana, um pouquinho no mês, num período, se possível, no ano. Mas, se você está num contexto, Porém, se você está num contexto de pressão, como eu faço? Hoje, Laís, eu não consigo descanso. Assim como o arqueiro da antiguidade, seja ele caçador, seja ele guerreiro, também não podia. Como fazer para gerenciar isso? Bom, existem práticas do Oriente e de algumas filosofias que podem auxiliar. Por exemplo, práticas meditativas, aprender a ler um pouco sobre o que é o estado de flow, Até a própria filosofia estoica, ela traz alguns ensinamentos a respeito disso, não é mesmo? Por exemplo, você não pode controlar necessariamente os fatores externos alheios a você. Mas se o seu interior estiver bem, de alguma forma alinhado ou equilibrado, você se afeta menos pelos fatores externos e consegue de alguma forma se focar no ponto ou no alvo específico que você precisa acertar. Então, filosofias orientais, filosofias aí, vamos dizer, antigas, como o próprio estoicismo, como eu propus aqui, trouxe aqui, são sugestões de alguma forma para que você consiga acertar no alvo e não necessariamente quando a mente está cansada, mas não deixar ela cansar, Eu acho que esse é o princípio maior, porque se você se deixar afetar pelo caos ao seu redor o tempo todo, fatores que você não controla o tempo todo, ou pessoas, circunstâncias, sim, você deve ter empatia por tudo o que ocorre, mas deixar afetar é um grau, dentro de um gradiente,
é um grau muito maior e pode ser pernicioso se você deixar isso se alastrar. Então a gente sabe sim, o descanso é necessário, ele é importante, mas existem momentos da nossa vida que a gente não consegue fazer isso exatamente. Então, é interessante que a gente exercite internamente essa habilidade psíquica de não bloquear, não reprimir, mas o que você sente, o que está ao seu redor, mas manter uma paz interior, uma paz interna, né? Dessa forma você consegue se entregar, entrar num estado de flow e talvez acertar no alvo quando tudo parece caótico ao seu redor. Bom, essa foi uma reflexão. Aqui a gente não traz verdades, espero que melhore o seu dia e que você comece a semana um pouco mais alinhado com o seu eu e um pouco menos afetado por tantas circunstâncias que surgem e podem surgir ao longo da sua semana.